Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do Grupo PETS. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Ao final da apresentação da companhia, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela. Você deve ativá-lo para fazer pergunta. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia: Sérgio Zimerman, presidente, e Aline Pena, vice-presidente financeira, relações com investidores, ESG e novos negócios. Agora, passo a palavra ao senhor Sérgio Zimerman. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado por estarem nos prestigiando aqui nessa call de resultados, para que a gente possa compartilhar dados e as principais informações sobre o que foi esse terceiro trimestre e algumas perspectivas sobre o futuro. Eu, tentando nomear aqui esse terceiro trimestre, se tivesse que escolher uma palavra que retrata bem o que significou para nós o resultado do terceiro trimestre, essa palavra seria reversão, porque, como vocês bem acompanham, a gente tem há vários trimestres apresentando gradativamente algum nível de desaceleração, algum nível de pressão em margem e em alguns outros indicadores que foram piorando na linha do tempo pouco a pouco. E agora, de uma maneira muito consistente, a gente mostra que a sensação que o pior ficou para trás, que de fato a gente está conseguindo uma reversão sólida, não sólida porque você fala, mas o número não é tão grande assim, mas não é só pelo número que se analisa, é pela estrutura da reversão. A reversão ela está acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo. São vários indicadores de reversão que nós temos. Isso dá muita solidez, não só para os números que a gente está apresentando no terceiro trimestre, como também para dizer que o quarto trimestre segue na mesma direção e que a gente tem uma expectativa para 2025 que é plenamente de reversão. E aqui a gente, nessa apresentação, a gente vai procurar detalhar um pouco esses pontos que a gente entende. Então, começando aqui pela questão da retomada do crescimento, existe retomada de crescimento com sinais na receita, com sinais na margem bruta, no EBIT e no lucro líquido. Mas vamos lá, a receita, logo à frente eu vou mostrar para vocês um gráfico de inflação, que aqui vem um ponto super importante para ter um entendimento que talvez a gente tenha que repetir algumas vezes durante o call para fixar bem esse conceito. E o nosso crescimento de cerca de 8%, ele não tem inflação para ser descontada nesse crescimento. A inflação média foi zero, portanto, 8% é 8% mesmo, é crescimento real. Naturalmente, a gente vai, como eu disse, repetir algumas vezes ainda essa informação para se entender a importância da reversão sobre o aspecto de pensar em crescimento real da companhia. Um outro dado também super importante é a plataforma omnicanal, que continua sendo escalável, rentável e, sobretudo, como a gente vai ver no detalhe ainda, diminuindo o gap de margem de contribuição com as lojas físicas. Indicadores não financeiros, indicadores operacionais, como quantidade de clientes, número de cupons,
todos indo na mesma direção da recuperação, né? Com crescimentos robustos, inclusive mais robustos do que o próprio faturamento. A, a questão do encantamento do cliente, isso é um foco que acaba sendo a grande sustentação de tudo que nós fazemos. Né? Porque não se trata só de vender produtos, se trata de entregar uma experiência que o cliente deseje permanecer. Afinal de contas, todos aqui sabem o quanto o mercado é competitivo e a gente precisa fazer com que o cliente queira comprar na Pets. A estrutura financeira também é um capítulo muito interessante. Veja que, desde o início de 2023, quando a gente falou que a gente estava com caixa líquido, uma dívida bruta de mais de 400 milhões e dinheiro em caixa de mais de 400 milhões, portanto, com uma dívida líquida em torno de zero, nós vamos completar 2 anos praticamente, são 7 trimestres, e agora com caixa líquido de 49 milhões nesse terceiro trimestre. Ou seja, prestem atenção nesse detalhe aqui. Nós estamos há 7 trimestres abrindo lojas, investindo em tecnologia, fazendo cobrindo todas as necessidades de capital de giro, sem queimar um único centavo de caixa. A gente continua com uma situação absolutamente estável no caixa, e isso, no momento que os juros já eram altos, ainda vão ficar mais altos por conta do que está todo mundo acompanhando. É um patrimônio importante para o varejo não ter uma dívida líquida. Aqui é importante notar a diferença do que foi o primeiro semestre com o segundo semestre, né? O primeiro semestre, os resultados sempre aquém, aqui a retomada. E as pressões que tiveram por conta desse resultado aquém que distensiona agora para o segundo semestre. Aliás, eu havia dito já desde o início do ano que a gente tinha uma expectativa positiva para o segundo semestre. Felizmente, essa expectativa está se confirmando. Podemos ir para o próximo. Aqui, alguns dados importantes. O crescimento de produtos, 8%, né, de crescimento real. Volto a dizer, inflação próxima de zero, isso é muito importante. A gente fez vários ajustes no segundo trimestre de aumentar a competitividade das lojas físicas através do acerto de precificação de alguns produtos que estavam disposicionados, que gerou uma pressão maior no segundo trimestre, mas que a gente viu que estava no caminho certo e que no terceiro trimestre traria mais cash margin para a companhia, o que de fato foi confirmado. Um outro dado super interessante aqui é o crescimento super consistente da base de clientes. Veja só, 14% contra o ano anterior em clientes ativos. Assinantes são 524 mil já, o que representa 20% a mais do que o ano anterior. E o churn de assinantes também batendo as mínimas históricas, com uma redução de 1 ponto percentual, muito fruto da melhoria contínua que nós temos da navegabilidade e da funcionalidade da assinatura. Também destacar aqui o avanço em marca própria. Veja que a gente agora no quarto trimestre, estamos concluindo o lançamento da ração seca de marca própria com a marca Selections. Ela já está em algumas lojas, até o final do ano estará em todas e deverá começar a produzir efeitos e resultados a partir do ano que vem. Também tivemos um crescimento importante em acessórios como um todo, e acessórios e dog não foi diferente. Cresceu quase 18%, com um impulsionamento importante por uma collab que nós fizemos com a Marvel. Né? E também tivemos uma transformação aí de mais de 70 lojas pets nesse período em hubs da Zinal. E algumas iniciativas estratégicas, como clubes, que a gente vai falar um pouco mais à frente, não só a lealdade gratuita, como nós já temos pelo menos desde 2008, mas agora a gente lançou nesse trimestre o programa de fidelidade pago.
o que é bastante interessante, porque, embora o consumidor vá pagar, na verdade, ele vai ter uma grande vantagem ao fazer esse pagamento, e nós vamos ser a contrapartida de aumentar a frequência share of wallet da carteira desse cliente. É isso que nós pretendemos. E o Pets TV, que também já está no ar, já tem conta com mais de 200 mil inscritos no canal e está sendo estruturado para que em 2025 possa representar também uma fonte de receita para o grupo. Podemos seguir. Aqui, uma comemoração, eu lembro, não faz tanto tempo assim, foi em 2019, quando a gente comemorava o primeiro bi de faturamento em um ano, em 2019. Aquele ano a gente faturou 1,2 bi. E 5 anos depois, a gente está comemorando o primeiro bi de faturamento em um trimestre. Tá? Então, isso dá magnitude da velocidade total do nosso crescimento. 2019, 1 bi 200 no ano. Esse ano, em um trimestre, 1 bi já. O lucro bruto, 9,4% de crescimento contra o ano anterior, foi mais do que a receita, o que mostra um crescimento da margem bruta em 0,6 pontos percentuais. O EBITDA melhor ainda que isso, 14% ao ano, o que também mostra solidez em todas as linhas que vão além da margem, que significam as despesas. O lucro líquido também com um aumento expressivo, percentual de 120%, embora a gente reconheça que a margem percentual ainda seja baixa e muito aquém do que realmente a gente vai entregar na linha do tempo. Lembrando aqui que o lucro líquido é bastante pressionado pela depreciação, já que a gente tem um parque de lojas novas muito grande e que tem um efeito super importante entre EBITDA e lucro. Aqui destacar que depois de trimestres seguidos de desaceleração em acessórios, de perda real de vendas em acessórios, a gente volta a ter um crescimento super importante em acessórios, foi mais de 15%, foi quase o dobro do crescimento da companhia. Então, acessórios sempre, nos últimos trimestres, pelo menos no último ano, puxou o crescimento para baixo, dessa vez ele contribuiu com o crescimento. E aqui, além de uma série de fatores de competitividade, nós também procuramos acertar a grade de produtos, né? A gente procurou enxergar que determinadas categorias precisariam ter um produto de entrada que fosse mais acessível, inclusive para ser melhor comparado com os marketplaces, ou com sites que vendem produtos mais baratos, e a gente não tinha produtos muitas vezes comparáveis em termos de qualidade, que a gente já partia, por exemplo, no caso de cama, de uma qualidade superior. Ocorre que a gente também teve entendimento que tem clientes que não estão preocupados com isso. O cliente quer comprar simplesmente mais barato, porque, afinal de contas, ele acha que o cachorro vai destruir a cama de qualquer forma, então ele quer pagar o mais barato e depois ele troca quase como se fosse descartável. E com esse entendimento, a gente colocou essa categoria em brinquedos, em camas, para fazer frente a essa competição, preservando as margens. Na verdade, o que a gente encontrou foi um bom espaço de demanda por esses produtos. E fechamos o trimestre com a abertura de 5 novas unidades, totalizando, então, 257 lojas até o terceiro trimestre. Aquilo que eu falei aqui na linha azul, vocês têm a inflação, está a inflação PET, mas, na verdade, a inflação PETs, né? Porque é uma inflação, não é do segmento, a gente não tem a inflação do segmento, mas a gente tem inflação interna nossa. Então, essa inflação interna ela é medida com 100% do que a gente vende, o preço real vendido, ponderado pelo peso de cada coisa, já com todos os efeitos de desconto, etc, etc. Veja, antes da pandemia, a gente tinha uma inflação PETs que era inferior à inflação do IPCA, que era 4,3%. E a gente estava com menos 0,6%. Quando a gente vai para 2020, início da pandemia, começa uma curva de
reversão dessa inflação mais baixa. Começou a inflação a ser mais alta. Veja que em 2020 a inflação média é 7,3 contra 4,5 de IPCA. 21, a inflação PETS dispara, bate 21,3 contra apenas 10,1 de IPCA. Então, a gente foi mais que o dobro do IPCA em 21. E aí você começa a ter uma tendência de aproximação de novo. Em 22, 8,6 de inflação PET, 5,8 de IPCA. Já no ano de 23, encosta um pouco mais aqui, 6,6 contra 4,6. E, finalmente, agora no ano de 24, se a gente pegar os 9 meses acumulados, a gente tem um IPCA de 3,3 para uma inflação PETS de menos 1,5. Então, a gente, de novo, volta àquela situação de 2019. E é muito importante entender isso para quem faz a análise entender de forma mais ampla o nosso crescimento. Podemos seguir. Aqui um pilar da companhia, que desde o IPO a gente sempre coloca a marca própria, a gente está indo muito bem nisso. Veja que para um crescimento de 8%, a gente está mostrando aqui, aliás, nos 9 primeiros meses a gente cresceu 38%. Né? Então, é mais ainda, porque o crescimento dos 9 primeiros meses foi um pouco inferior a 8%. Então, a gente está crescendo quase 10 vezes mais crescimento total da companhia, o que mostra que a gente está indo muito bem, já são 10% de participação no terceiro trimestre, e se a gente pegar dados mais recentes ainda do quarto trimestre, a gente já está batendo em 11% dessa participação. Ou seja, marca própria não para de crescer e ainda não tem um efeito de pet food em toda essa conta. Aqui, como eu disse anteriormente, já a Zidog cresceu com a collab com a Marvel. Podemos seguir. Aqui é aquele relançamento do Clubes que eu citei para vocês. A gente tem as categorias bronze, prata, ouro e diamante, onde a categoria bronze é gratuita e ela tem um determinado nível de benefícios, e a partir da prata, ouro e diamante você tem benefícios crescentes com esses valores de mensalidade. A gente está recém-lançado, em breve a gente atualiza um pouco de como está indo a adesão dos consumidores. O que a gente já tem como indicativos qualitativos é que os consumidores que já fizeram essa adesão estão bastante satisfeitos com os benefícios que a gente entrega. Lembrando que quando se paga um plano de assinatura, é natural que o cliente aumente a fidelização, porque ele entende que não faz sentido estar pagando a fidelidade com alguém e comprar de outro lugar. Pode seguir. Agora eu passo a palavra para a Aline, nossa VP de Finanças, para dar sequência à apresentação. Bom dia a todos. Vou passar brevemente pelos resultados financeiros do terceiro trimestre. Basicamente, como o Sérgio disse, a gente teve 1 bilhão de faturamento recorde da companhia. Cabe destacar aqui, né, o crescimento do canal físico. A gente teve ali, crescimento não, né, na verdade, uma recuperação do canal físico. Nós tivemos 2 trimestres bastante negativos nesse ano. Então, no segundo tri, a gente apresentou uma queda de 10%. No primeiro tri, a gente apresentou uma queda de 6%. Então, aqui reforçando a palavra do Sérgio de reversão, né, a gente viu realmente uma reversão, principalmente dos dados de loja física, né? E um same-store sales aí de 3,4%, também muito melhor aí do que nós apresentamos no trimestre anterior. Do ponto de vista de lucro bruto, como o Sérgio mencionou, a gente teve uma melhora da nossa margem, 60 basis points, muito vinculada a uma melhora da nossa assertividade comercial. Então, a gente ajustou, principalmente em loja física, alguns preços de produtos que nós estávamos de certa forma, desposicionados. A gente olhou também muito para cash margin e um olhar do cliente, né? Então, muitas vezes você pode topar ter uma margem percentual um pouco menor num produto, mas na cesta daquele cliente a gente conseguir recuperar essa diferença. Então, acho que esse trimestre ele foi muito marcado por isso, para essa otimização do cash margin e mantendo, né, conseguindo, mesmo assim, conseguir ter um resultado positivo do ponto de vista percentual. Mesmo com o crescimento de digital, que foi muito significativo. A gente continuou crescendo o digital na casa aí dos 20%, a penetração dele no nosso faturamento aumentou mais do que 4 pontos, e ainda assim,
a nossa margem foi bastante positiva. Do ponto de vista de EBITDA, a gente também teve um crescimento de 14%, uma margem em recuperação em relação também ao que nós apresentamos sequencialmente no 2T. No 2T a gente teve 6,1 de margem EBITDA, a gente avança agora para 7,3 e, como o Sérgio mencionou, todos os indicadores que a gente viu no terceiro TRI são indicadores que a gente sente eles caminhando para o quarto TRI. Seja de crescimento, seja de margem bruta, seja de margem EBITDA, nós estamos muito similares. Claro que o número que a gente viu fechado é um número só de outubro, mas a tendência é que a gente permaneça com números muito positivos sequencialmente também. E aqui, do ponto de vista, né, de EBITDA, ainda dentro da questão das despesas, cabe lembrar que a gente ainda tem muita loja em maturação, né? Só no último ano a gente abriu no LTM, né? Foram 21 lojas abertas. Então, essas lojas, de alguma maneira, elas continuam também a pressionar, de certa forma, as nossas despesas. Mas, ainda assim, a gente tem feito um trabalho significativo e a gente conseguiu expandir a nossa margem bruta, em margem EBITDA em 40 bips. Do ponto de vista de lucro líquido, a gente cresceu o lucro líquido contábil em 120%, acho que aqui cabe lembrar que a gente tem, né, uma dívida 4131 swapada para real, então temos trimestres que esse impacto não caixa é negativo, outros trimestres que é positivo. Nesse trimestre foi positivo em 8 milhões de reais, mas eu lembro que no ano, né, no último trimestre foi negativo em 12. Então, basicamente, acho que aqui cabe lembrar que o nosso lucro teria crescido acima de 20% se não fosse o efeito dessa operação 4131, tá? Pode passar. Acho que aqui os destaques que eu gostaria de fazer, em termos de receita bruta, nossa receita de produtos, ela subiu 8%, mas nós tivemos categorias de destaque. Talvez o maior destaque desse trimestre tenha sido de acessórios. A gente, depois de 4 trimestres, voltou a crescer, 4 trimestres de queda, né, e queda significativa. Como o Sérgio falou, a gente investiu muito em marca própria, a Dog teve uma recuperação muito importante com a Collab da Marvel. Também, quer queira, quer não, nós vendemos mais produtos de entrada para muitos dos nossos clientes que preferem esses produtos um pouco mais simples. E também a gente pode ter tido aqui, é difícil de medir isso, um favorecimento pela questão das importações chinesas começarem a ser taxadas, né? Então, acho que aqui foi uma sequência de vários fatores que contribuíram para a nossa performance de acessórios ser tão positiva, mas categorias como higiene, farmácia, que seguiam muito bem, também mantiveram essa performance, crescendo aí acima da média, algo como 10% para ambas. Tá? E no outro lado do slide, acho que só reforço a questão do canal digital, né? Nosso canal digital continuou crescendo bastante, 19,7%, com, né, um incremento percentual de 4 pontos. Então, no ano passado, imediatamente um ano atrás, a gente estava com 39,4% do faturamento, agora ele é 43,8%, segue subindo no quarto trimestre, mas ele contra ele mesmo melhorou muito a sua margem, né? E é por isso que a gente não teve uma pressão importante de margem bruta. Então, como o Sérgio disse, assim, a gente já baixou o gap, né, que existia entre canal físico e canal digital em muito. Ele já chegou a ser 10, 12 pontos percentuais e hoje, grosso modo, ele está na casa de 4 pontos percentuais. Então, de um ano para o outro, a gente conseguiu reduzir em 2 pontos esse gap, que eu acho que é uma notícia muito significativa aqui para dar para vocês, né? Pode passar. Acho que aqui na performance das lojas, a gente já mostrou aqui a questão do same-store sales, então a gente teve uma arrancada importante. Esse índice de same-store a gente ajustou, porque agora a Zinal, ela está incorporada dentro de 70 lojas da Pets, então a gente colocou tanto no número de 2024 quanto na base de comparação de 23. Então tem uma melhora sequencial importante de same-store, e destaco também, né, que a gente tem dado uma transparência para os investidores do ponto de vista do EBITDA for Wall. Então, de fato, a gente tem aí as nossas lojas maduras rodando entre 15% e 16%, né, do que seria o EBITDA for Wall. O que não está dentro desse EBITDA for Wall? Não está dentro as nossas despesas de CD, né, e transporte, e também as nossas despesas corporativas, a gente chama aqui de despesas de holding, né? Então, a gente tem algo como 4 a 5 pontos percentuais de despesas de holding, mais algo como 2 pontos de despesas de CD e distribuição. Então, no fundo, a ideia é que esses 15 pontos, uma vez que as lojas vão maturando, a gente consiga se aproximar cada vez mais disso quando a gente olha o ponto de vista da companhia consolidada, né? Pode passar.
Sobre o lucro bruto, acho que aqui a gente já mencionou, então não vou me estender, a gente conseguiu incrementar esses 60 bips e vem muito por conta de cash margin, o ganho de eficiência que a gente tem tido aqui do ponto de vista de assertividade comercial em alguns produtos. E aqui do ponto de vista de despesas, né? Acho que aqui a gente tem muitas despesas que são correlacionadas ao IPCA, né? E a gente tem, obviamente, uma inflação PET que está muito mais estável, né? Quando a gente olha a LTM, inclusive ainda negativa. Então, aqui a gente tem uma pressão natural que vem sobre as despesas e a gente tem trabalhado muito a questão dos pacotes para fazer com que elas cresçam em linha, pelo menos, com o faturamento, uma vez que a gente ainda tem muita loja não madura, como eu mencionei anteriormente. Acho que um outro ponto aqui, né? Obviamente, a gente tem espalhado cada vez mais as nossas lojas. Então, quando a gente abre lojas, né, na região sul, no Nordeste, na região Norte, automaticamente nós temos despesas, né, de frete maiores, de logística maiores. Então, o que a gente tem trabalhado é profetar isso no nosso dia a dia, porque o crescimento para fora das grandes capitais aqui do Sudeste acaba pressionando essas margens. Pode passar. E acho que aqui a questão do lucro líquido ajustado que eu queria passar para vocês, a gente abre, né, o que aconteceu dos 3T 2023 para o 3T 24. Então, basicamente, a gente teve, obviamente, o efeito EBITDA, né? Então, a gente conseguiu expandir receita, conseguiu expandir margem bruta. Claramente, a gente tem um nível de depreciação ainda muito alto por conta do parque de lojas recentes, então isso, de alguma maneira, prejudica um pouco o crescimento de lucro quando a gente compara com o de EBITDA, mas nesse trimestre especificamente a gente teve um efeito positivo aí de marcação a mercado do derivativo e alguns outros impactos, né? Só o derivativo foram 8 milhões de reais. Então, basicamente, a gente fechou aqui o ano com lucro líquido ajustado de 26 milhões de reais. Pode passar? E aqui, por fim, né, acho que o Sérgio também já mencionou, a gente tem melhorado muito a nossa geração de caixa, né, por muita eficiência operacional, capital de giro, né, então aqui a gente tem conseguido gerar um caixa mais do que suficiente para bancar os nossos investimentos. A gente também está muito mais racional com investimentos esse ano, acho que do ponto de vista de tecnologia, a gente já tinha feito muito investimento de base, então é por isso que tecnologia tem reduzido, né, ano contra ano, e também a gente tem aberto menos lojas em relação ao nosso passado, né? Esse ano a gente está abrindo algo como num patamar aí de 10 a 20 lojas, né? E a gente teve anos que abrimos 30, 50 lojas. Então, isso obviamente altera aqui o nosso investimento em CAPEX e a gente deve encerrar o CAPEX desse ano, inclusive abaixo do nível do ano passado. O que gera, né, o que ajuda aqui a nossa geração de caixa. E, por fim, a alavancagem, a gente continua com uma posição muito confortável de caixa líquido de 50 milhões. Nós vamos, né, a gente já anunciou, né, já declarou os dividendos relacionados à transação agora no final de novembro, são 130 milhões, mas ainda assim a gente vai ter uma posição extremamente confortável de alavancagem. E, né, a não dependência de recursos externos no curto prazo, que é muito bom no cenário de aumento de juros que a gente tem tido tão significativo. Então, do meu lado é isso. Eu vou passar agora para o Q&A. Os analistas que preferirem fazer sua pergunta ao vivo, fiquem à vontade. Caso contrário, a gente lê as perguntas na sequência. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, escrever seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela. Você deve ativá-lo para fazer as perguntas. A nossa primeira pergunta é de Gustavo Fratini, analista sell-side do Bank of America. Gustavo, pode falar. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Tudo bem? Obrigado por É, pegar a Gustavo. nossa pergunta aqui. Eu queria entender um pouco melhor sobre a dinâmica na loja. Eu entendo que, por mais que ela esteja melhorando bastante, né, e vem parando de cair, ainda a gente vê uma migração muito forte para o online. Por mais que tenha uma questão de sazonalidade, não tenha aumentado a penetração do digital sequencialmente, a gente ainda vê um crescimento muito mais forte do online versus a loja física. Como que vocês pensam isso daqui para frente? Vocês acham que o digital ainda pode ganhar muito mais penetração do que ele já tem hoje? Como que vocês podem, talvez, mudar um pouco o papel da loja para que talvez ela possa ter
ter uma performance de venda um pouco mais forte. Obrigado. Obrigado você, Gustavo, pela pergunta. Veja que desde da pandemia a gente tem se posicionado em relação a essa questão do digital, que a gente tem um trabalho muito forte de procurar equalizar as margens de contribuição entre o que é uma venda pelo digital e o que é uma venda pelo físico, justamente para tornar absolutamente neutra essa questão se o cliente está preferindo comprar pelo digital ou se ele está preferindo ir em uma loja física. Agora, esse é o papel para você evitar pressões na margem. A outra coisa que a gente faz na experiência de loja física é como é que você melhora essa experiência de atendimento, que tipo de eventos que você pode fazer para ser uma loja não somente transacional, porque só vamos analisar o seguinte, se eu tenho uma loja que é absolutamente conveniência só, eu paro, desço, compro e vou embora, conveniência também é na palma da mão, pedir no aplicativo e recebe em casa. Então, o que a gente tem é um parque de lojas que mira dar uma experiência, o fortalecimento de serviços, isso é um ponto super chave, porque serviços, diferentemente de produtos, você não resolve pela internet, e a gente tem planos muito robustos para, nos próximos anos, de fortalecer não só a parte de banho e tosa, como a parte veterinária, justamente pelo esse entendimento do reforço do fluxo na loja. Adicionalmente, muitas vezes esse cliente está indo para o digital menos por uma questão de comodidade, de preferência, e porque ele é empurrado por conta de preço. E aí que entra também esses ajustes ajustes finos que nós fizemos no segundo trimestre em algumas marcas que são relevantes e que, especialmente no mundo físico, estavam razoavelmente desposicionadas. E aí, ao posicionar, a gente estancou esse movimento de contínua perda de movimento nas lojas físicas. Tá? Mas, fundamentalmente, é isso. O mais importante é, se amanhã vai ser 50% ou 60% a venda do digital, isso não deveria interferir nas questões de rentabilidade, já que a gente quer que cada vez mais seja neutro vender pelo canal digital ou pela loja física. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é de Larissa Summer, analista sell-side da XP. Larissa, pode falar. Bom dia, Sérgio, Aline. Obrigada por pegar aqui nossas perguntas e parabéns pelos resultados. Do nosso lado aqui são duas. Primeiro, falando um pouquinho sobre rentabilidade, né? A gente viu que nesse TRI vocês reverteram ali a tendência na margem bruta, principalmente ainda mais com um aumento no digital, mas vocês também comentam sobre alguns ganhos de eficiência nas áreas comerciais e de operação, né? O Sérgio até comentou aí de um reposicionamento de algumas marcas, mas se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor sobre o que foram esses ganhos e se a gente pode esperar que eles sejam estruturais para frente, seria ótimo. E aí uma outra aqui sobre expansão, né? A gente vê que vocês já faz alguns trimestres que vem, continuam com a abertura de lojas, e aí a gente queria entender aqui o que a gente pode esperar de direcional aí para o ano que vem, nesse tema aí de aberturas, e se a fusão ali com a Cobasi pode otimizar os planos de alguma forma. Obrigada, pessoal. Obrigado a você, Larissa. Vamos lá, em relação a esse tópico de rentabilidade desses ajustes que nós fizemos, a, a, a Aline acabou de justamente colocar isso. A gente começou a verificar que a gente tinha muita análise por categorias, por fornecedores, por produtos de margem. Só que a gente mudou a forma de enxergar a margem, começou a ver a margem por CPF, já que quando você deixava de vender um pet food, você estava, na verdade, deixando de vender os acessórios e toda a margem que esse cliente trazia com acessórios. Então, a gente
passou a dar um foco muito grande isso no digital já acontecia naturalmente por conta dos robôs de acompanhamento de preço, mas no físico estava um pouco distante isso. A gente corrigiu isso, então hoje as lojas físicas têm um grau de competitividade adequado e com isso impulsionou a venda de acessórios, então a gente abre um pouco mão de margem percentual no pet food, ganha mais cash margin com os acessórios e no final do dia, no segundo trimestre, que ainda estava no começo desse processo, porque quando você começa um processo desses, você tem muito mais o efeito da pressão do que do benefício, porque você está dando para quem já compra. Mas quando vai passando o tempo, você vai capturando mais clientes. Por isso que a gente conseguiu antever que o terceiro trimestre seria um trimestre com números melhores. E é exatamente o que a gente viu. Então, respondendo de forma objetiva, absolutamente sustentável esse movimento. Tá? Não é episódico do terceiro trimestre, porque ele amarra várias pontas. Aumentou o número de clientes, aumentou o número de cupons, a gente conseguiu retomar esse cliente que estava comparando os preços online com preços de loja física e estava abandonando a loja física. É esse movimento que nós fizemos que foi extremamente bem sucedido. Quanto à questão da expansão que você pergunta, a expansão para nós está absolutamente como a gente poderia dizer aqui, num curso normal de negócios para nós. Tá? A gente tem os nossos planos, a gente reage a um ritmo de expansão diferente em função do que a gente está enxergando de demanda, de crescimento de demanda e de como é que é o nível de oferta que está sendo colocado no mercado. Então, é vida normal para nós, até porque, lembrando, e que é super importante isso aí, fusão acontece depois que o CAD aprova. Antes do CAD aprovar, não existe fusão, portanto, não existe nenhum tipo de alteração no nosso planejamento de expansão. Super claro. Obrigada, Sérgio, e Obrigado a parabéns de você, novo pelos Larissa. resultados. Valeu. A nossa próxima pergunta é de Gabriel Disselli, analista sell-side do BTG. Pode abrir seu microfone. Fala, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Aline? Do meu lado aqui, acho que vocês acabaram até já respondendo uma parte, mas era mais para entender dinâmica de margem bruta going forward. Então, dado todos esses ajustes de preço, o que que vocês estão esperando ali para margem bruta para frente? E se vocês puderem comentar também um pouco de dinâmica de crescimento ao longo do trimestre aqui, então, como que estava a ponta aqui a venda aqui na ponta do trimestre, qual a perspectiva agora para o restante do ano? Tá ótimo. Bom, vamos lá, Gabriel. Acho que basicamente, como a gente até mencionou no início do call, a tendência que a gente tem visto para o quarto trimestre ela é muito similar ao que a gente viu no terceiro, né? Então, basicamente, ao longo do terceiro, a gente teve crescimentos muito parecidos. Talvez ali o finzinho de setembro foi um pouco diferente, até porque a gente tinha tough comps. Vocês devem lembrar que lá no terceiro tri do ano passado foi aquele tri que a gente foi mais promocional, que a gente estava ajustando também ali algumas competitividades de marcas de ração, enfim. Então, eu diria que o setembro foi um pouquinho abaixo, mas isso já foi recuperado em outubro. Era mais uma questão de comps mesmo. Então, o que a gente enxerga agora é um ritmo de crescimento que continua muito saudável, também próximo aí do high teens, do high single digit, né? Assim como foi no terceiro, e também uma estabilidade aí das margens, tá? Então, como o Sérgio falou, assim, o começo a gente sofre mais, que foi o 2T, porque você está dando desconto até para quem já comprava com aqueles preços mais altos, então você sente o impacto e depois você vai adquirindo novos clientes, as pessoas vão voltando a comprar com você. Então, no fundo, esse número que a gente teve, né, esse 38 alto, digamos assim, de margem bruta total, ele deveria, assim, ser perene, a gente deveria continuar a ver esse número nos próximos meses, é o que nós estamos vendo nesse momento, pelo menos, tá? E, enfim, acho que para o varejo, muita gente se preocupa com o impacto de Black Friday, enfim, essa não é uma data tão forte para nós, até porque a gente vende muitos produtos de recorrência, então não faz tanto sentido, né, a gente fazer descontos muito significativos do ponto de vista de tapete higiênico, de ração, porque no fundo eu só gero um efeito ressaca depois.
né? Então, acho que aqui dá para a gente falar numa estabilidade desses números daqui para frente e sem grandes mudanças no mês a mês. Não, perfeito. Muito obrigado, Aline. Nossa próxima pergunta é de Eric Huang, analista sell-side do Santander. Eric, pode abrir seu microfone. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Aline. Obrigado por pegar nossa pergunta. Do nosso lado, duas aqui. A primeira, vocês comentaram um pouco de marca própria aí, né, com crescimento aí de participação. Se puderem comentar um pouquinho o que vocês estão enxergando de potencial e principalmente como que tem avançado, né, a parte de ração e conectando com isso aí, o que isso poderia ajudar na visão de margem bruta para frente. E a segunda pergunta, olhando para o ambiente competitivo, né, como que vocês têm observado isso? Se até pensando um pouco na questão da margem bruta, se isso aqui, talvez uma melhora em ambiente competitivo, também ajudou, né, na margem bruta, além das iniciativas que vocês tomaram aí dentro de casa. Obrigado. Obrigado você, Eric. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos começar pela questão da marca própria. Destacar aqui que você faz uma menção específica à parte de ração de pet food, e isso está sendo lançado agora no quarto trimestre, ainda está presente somente em algumas lojas, lançamento oficial acho que está previsto para dezembro, e então isso a gente vai ter alguma coisa para dizer de mais importante no balanço referente ao primeiro trimestre de 2025, que a gente começa a ter um efeito mais full da questão da ração da marca própria. Agora, a marca própria como um todo, quando a gente vê essa velocidade de crescimento, é impressionante. A gente tem um cálculo aqui que a gente faz, se a marca própria viesse só de um fornecedor, se a marca própria fosse um fornecedor, ela seria já o segundo maior fornecedor da companhia. Ela já adquiriu o posto número 2. Então, quando você pergunta também qual que é o efeito de margens nisso, é um efeito que vai acontecer na linha do tempo. E eu respondo por quê. Quando a gente faz a marca própria, a gente tem que ter muito mais uma visão de colocar um produto que faça sentido para o consumidor. Um produto que o consumidor vai comprar, vai gostar, vai repetir, vai se tornar frequente em comprar aquele produto que nós estamos lançando. E quando você faz isso, você ainda não tem o volume que você vai conseguir colocar, etc, etc. Então, quando você faz os contratos com as indústrias de marca própria, não necessariamente você consegue as melhores condições no momento zero. Mas é natural que, na medida que está crescendo marca própria e que a gente vai ganhando escala, é justamente para isso que serve marca própria, para você justamente ter condições de repactuar condições com a indústria, por conta de você ter começado com volume 100 e agora está o volume 1000. Né? Então, a gente entende como super estratégico focar em marca própria para o crescimento e sustentação de margem que nós precisamos ter. Você faz uma questão adicional sobre o ambiente competitivo. Eu diria para você que no terceiro trimestre o ambiente competitivo foi estável. Tá? Ele foi um trimestre marcado por não ter grandes novidades, o que não significa que teve alívio na competição. Né? O não ter novidades aqui significa foi tão competitivo quanto vinha vindo. Não teve nenhum fator adicional de pressão, mas também não teve nenhum fator que aliviou a pressão. As demais empresas continuam bastante firmes na questão de competição, e eu diria para você que eu mencionei isso no início, mas eu quero ratificar aqui, que uma das coisas mais importantes que nós fizemos quando a gente pensa em mix de produtos na competição, especialmente com marketplaces e com cross-border, foi ter entendido que em algumas categorias de acessórios a gente estava faltando um produto de entrada para poder ser melhor comparado. Porque o que acontecia? O consumidor pegava uma cama numa dessas plataformas, comparava com o nosso preço de cama e dava um gap muito grande, só que o produto não era o mesmo. Agora a gente conseguiu procurar fabricantes
que possam fazer um produto com qualidade mais parecida com o que está sendo vendido no marketplace, que garanta a margem que nós precisamos e que seja uma opção de entrada para quem está valorizando mais a questão do custo, pelo entendimento que talvez o produto seja mais descartável e, portanto, ele não está tão preocupado em ter um tecido ou uma espuma de boa qualidade. Ótimo, obrigado, Sérgio. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é de Nicolas Larrain, analista sell-side do JP Morgan. Pode abrir seu microfone, Nicolas. Opa, bom dia. Obrigado, Aline. Obrigado, Sérgio, por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira ainda tem que ver um pouquinho com a margem bruta. Eu queria entender se vocês conseguem quebrar para a gente quanto da melhora veio, talvez, de uma penetração maior dos acessórios, quanto que veio desse posicionamento um pouquinho mais assertivo que a Aline falou. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda tem que ver também com o canal digital. Achei bem interessante como tem melhorado o gap de margem entre os dois canais. Minha dúvida é, olhando para frente, vocês querem que o gap seja zero ou vocês acham que estruturalmente o canal online tem que ter uma margem talvez um pouquinho pior, considerando que o mix é diferente versus a loja? Um pouco aí, tentando entender como que vocês enxergam esse canal. Obrigado. Nicolas, acho que do ponto de vista da margem bruta, a gente acaba não abrindo, né, os detalhes, até por questões competitivas, concorrenciais, a gente não abre tanto no detalhe, mas direcionalmente a gente teve um pouco mais de marca própria, então isso ajuda, né? Como o Sérgio disse, assim, a gente, hoje, não é que a gente tem aqueles 5, 10 pontos percentuais a mais de margem, que a gente, né, menciona que é o que a gente quer ter no futuro, porque muitas categorias a gente está iniciando com o produto. Então, quando a gente inicia, a gente deixa muito mais em linha com a marca líder, né? Para que o consumidor tenha a vontade de experimentar o produto, ele vê que é bom, vê que a qualidade é boa e, eventualmente, ele passa a consumir também. Então, nesse momento, assim, você vender mais marca própria acaba ajudando. Quando a gente também consegue migrar um pouco para ter mais acessórios, a gente também ajuda, porque nos acessórios a gente consegue ter margens, às vezes 6, 7 pontos maiores, né? Então, aqui eu diria que é uma combinação de fatores. E ser muito mais assertivo nas questões de precificação de food também, de pet food. Porque muitas vezes, né, você pode fazer um desconto, né? Você pode ficar mais competitivo across the board, ou você pode escolher quais exatamente são os, digamos, os category killers, enfim, quais são exatamente as marcas e os SKUs que você vai ser mais promocional. Então, eu diria que aqui tem um pouquinho de tudo isso, né? Mas não só a questão do mix, mas também dentro da categoria de pet food, a gente conseguir ser um pouco mais inteligente do ponto de vista das promoções. Eu não preciso fazer promoções para determinadas categorias que são menos sensíveis a preço, para determinadas rações ou especialidades em ração que são menos sensíveis, mas eu posso fazer para aquelas que, de fato, a minha competição é muito mais significativa. E também, como a gente disse no início, teve um ajuste da precificação das rações, principalmente no físico, mas o online ele já trabalhava com essa precificação. Então, no fundo, isso acaba não prejudicando as margens como um todo. Só para o Sérgio. A próxima era do gap, né? Se a gente acreditava que o gap do físico e do digital ia chegar a zero. Perfeito. Isso. Obrigado. E, Nicolas, a gente acredita que tende ao zero. Naturalmente, quando a gente fala em fechamento de gap, você não deveria pensar de uma forma unidirecional, imaginando que necessariamente isso significa que vai aumentar a margem de contribuição do digital. Você pode ter, na verdade, um encontro de duas coisas. Você ser mais competitivo no mundo físico, de forma que você acabe zerando a diferença na combinação dessas duas coisas. Então, a gente tem para nós é importante que a margem de contribuição seja neutra de um canal ou outro, justamente para que a gente possa surfar todo o nosso crescimento, que independente
que se seja vindo pelo canal digital ou pela loja física, ele não exerça qualquer tipo de pressão nas nossas margens. Quem nos acompanha há algum tempo sabe bem que quando a gente aumentava um pouco de pontos percentuais no digital, isso exercia uma pressão importante. E a gente vem diminuindo o efeito dessa pressão na linha do tempo. Então, isso é muito significativo, porque no limite a gente está dizendo assim, pô, se amanhã a empresa se torna 70% digital, 80% digital, isso não significa absolutamente nada, não deverá significar absolutamente nada quando a gente pensa na saúde da empresa, nos indicadores de EBITDA, de lucro, etc, etc. Então, essa tem sido o objetivo maior que a gente persegue, mas fundamentalmente, o que é de qualidade para se zerar isso é produtividade. E aqui a gente procura trabalhar muito com a questão de produtividade no mundo digital. Praticamente todo o fechamento de gap que a gente não consegue fazer, por exemplo, cobrando mais caro no digital. O que a gente faz é sendo mais efetivo, melhorando o CAC, melhorando a LTV. É assim que a gente vai fechando esse gap. Beleza, obrigado, Sérgio. Tá claro. Obrigado a você. Valeu. A nossa próxima pergunta é de Felipe Rached, analista sell-side do Goldman Sachs. Felipe, pode abrir seu microfone. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria juntar um pouco, na verdade, as duas primeiras perguntas que foram feitas, né, sobre performance da loja física e plano de expansão, e talvez entender um pouco como vocês pensam, dada essa diferença de performance entre os canais que vem acontecendo há bastante tempo. Eu sei que ela diminuiu um pouco agora, mas que ela vem acontecendo há bastante tempo. E sabendo que o negócio é omnichannel, então a gente não deveria necessariamente pensar nos canais separados. Mas eu queria entender como que que essa diferença de performance ela impacta a forma como vocês pensam o modelo de loja daqui para frente, seja em questão de tamanho, número de SKUs, talvez mesmo quantidade de lojas que são necessárias para atender o seu consumidor final. O que vocês puderem falar sobre esse assunto, como vocês pensam isso, seria muito interessante. Obrigado. Obrigado você, Felipe, pela pergunta. Vamos lá, isso impacta de duas formas. Impacta quanto ao modelo de loja que nós estamos fazendo. Aqui tem uma autêntica machine learning na área de expansão. Né? Na medida que a gente vai atualizando os dados de participação do digital em determinada região, as lojas que vão sendo colocadas, elas vão se adequando o tamanho de área de vendas para o mundo físico, qual que é o espaço que a gente precisa para o pick-up store, que loja que é bom ter armários para retirada de pick-up, que lojas que precisam ter uma área de separação para o ship from store. Então, tudo isso aí tem impacto na parte de projetos de uma loja, que, como eu disse, não é que a gente trava em um modelo e fica mudando por degraus. A gente vai mudando praticamente a cada loja. Cada loja a gente vai absorvendo os ensinamentos, os aprendizados, os novos números que vão vindo e vai corrigindo a rota, tá? E isso é muito claro, como principalmente a safra aí dos últimos 2, 3 anos, ela já contempla muito bem essa questão do digital. E ela impacta também quando você pensa no modelo de expansão. O modelo de expansão, nesse caso, ele deve premiar muito mais a questão da expansão geográfica, do espalhamento geográfico, do que propriamente do adensamento. Porque quanto mais relevante se torna o digital, mais importante é a gente espalhar e ficar próximo da casa do consumidor. Porque o grande sucesso desse modelo de omnicanalidade que nós criamos foi a equação de ter um nível de serviço muito mais alto com um custo mais baixo. Mas por que isso acontece? Porque a gente está próximo da casa do cliente. Como a gente ainda tem lojas
Eu diria que nas capitais, no geral, a gente está bem posicionado, mas tem as segundas, terceiras, quartas cidades de vários estados que a gente ainda não está posicionado. Essas lojas ainda não contam com esse benefício da proximidade. E a gente sabe que, na medida que a gente está fazendo expansão em lugares novos, essa equação rapidamente vem à tona e, inclusive, é o grande jeito da gente se blindar contra o avanço de marketplace. Porque quanto mais próximo você está da casa do cliente, como eu disse, mais rápido a gente vai fazer uma entrega e com menor custo. Por mais que o marketplace vá se desenvolvendo, ele vai ter um número muito menor de CDs para fazer essa distribuição do que a gente pode ter um número de lojas. Então, basicamente, esses seriam os impactos desse aumento significativo da participação do digital. E até complementando, né, Sérgio, nesse próprio trimestre, a gente mencionou que a gente já tem 70 lojas da Petz que atuam agora como hubs da Zee.Now, né? Então, veja, quando nós compramos a Zee.Now em 2021, eles tinham aproximadamente aí 10, 12 hubs, com uma área, né, de distribuição muito mais restrita. Agora, a gente tem 70 lojas servindo, então a gente consegue atender muito mais CEPs e, com certeza, o app da Zee.Now, ele não teria o mesmo alcance se não fossem as nossas lojas físicas, né? Então, tem aqui uma relação muito simbiótica entre os dois canais. E aí, lembrando, né, que a nossa omnicanalidade segue muito alta, né? A gente teve nesse trimestre 94%. Então, de cada 100 reais que a gente vende no digital, 94 são expedidos ou retirados nas lojas, né? Então, realmente tem uma simbiose aqui muito grande entre os dois canais. Boa, muito claro. Obrigado, Aline. Obrigado, Sérgio. Valeu, Felipe. A nossa próxima pergunta é de Felipe Reboredo, analista sell-side do Citi. Felipe, pode abrir seu microfone. Bom dia, Sérgio, Aline, todo o time. Lá no sítio aqui a gente tem duas perguntas, né? Primeiro eu queria explorar um pouco mais sobre essa performance de non-food e acessórios, né? Acho que vocês já exploraram um pouco os drivers de crescimento, mas eu queria entender se a gente pode esperar que essa categoria volte a ganhar share de forma consistente, né? Dado que houve uma expansão do non-food quando a gente olha no ano contra ano, mas uma compressão trimestre contra trimestre. E um segundo ponto aqui, se puder explorar, acho que vocês fizeram um trabalho interessante ali de contenção de despesas, né, SG&A. Queria entender se olhando para frente tem alguma despesa adicional ainda relevante a ser cortada ou se os ganhos que a gente deve esperar agora de margem EBITDA devem vir mais mesmo propriamente de uma alavancagem operacional nos próximos trimestres. Obrigado, pessoal. Valeu, Felipe. Obrigado pela pergunta, ou pelas perguntas, né, que são duas aqui. Mas vamos lá. A questão do non-food, a questão dos acessórios, eu posso te dizer que é um movimento absolutamente sustentável de recuperação. Porque a gente consegue afirmar isso quando a gente vê a forma como foi feita essa recuperação. Muitas vezes você recupera um setor, mas por conta de um evento pontual. Vou dar um exemplo. Esfriou, vendeu muito mais roupa, e roupa cresceu 400%, e isso subiu o acessório para 15%, mas a maioria das categorias foi flat. E isso não vai esfriar para sempre. Então, é um exemplo de uma recuperação que não é sustentável. Aqui a gente teve o cuidado de analisar todos os subgrupos de acessórios e é impressionante como foi coordenada essa retomada. Então, esse em torno de 18% tem até uma baixa dispersão entre os subgrupos do que significou esse crescimento. Desculpa, acho que foi 15, né? 18 foi a Zee.Dog, 15 foram os acessórios. Mas esses 15%, ele teve uma baixa dispersão entre os diversos subgrupos. E aí, quando a gente enxerga isso, e sobretudo, a gente já encerrou o terceiro trimestre, mas a gente continua, já tem quase metade do quarto trimestre, a gente continua vendo o mesmo movimento. Então, não é somente a gente falar, pô, mas recuperou, será que é um outlier essa recuperação? Aqui eu lembro que a gente tem intervenções na área de acessórios que são nas duas pontas extremamente importantes. Na ponta do preço mais baixo, de ter acessórios
mais acessíveis e melhor comparáveis com o mundo aí do marketplace e do cross-border. E na ponta de cima, acessórios com produtos que são absolutamente exclusivos. A gente cada vez mais tem trazido produtos exclusivos, não só então levando a marca que é exclusiva, mas o próprio produto você não encontra similar do produto em outras lojas de pet shop. O que confere para nós, a gente está atuando justamente nessas duas frentes, a diferenciação. Veja o exemplo da Collab com a Marvel, que é uma coisa que a gente fez não só para o Brasil, como para vários países do mundo, a Zidog distribuindo isso em vários países. A performance da Zidog no Global teve um trimestre bem mais interessante. Então, a combinação da gente olhar a ponta de cima e olhar também a ponta de entrada é que está dando sustentabilidade e a gente poder afirmar que esse movimento é absolutamente sustentável e deverá ser um movimento continuado, não só no quarto trimestre, como a gente espera que no ano de 2025. Quando você cita as despesas de holding e os ganhos que nós tivemos, eu diria para você que, eventualmente, você tem ajustes pontuais, ajustes finos, mas você não deveria esperar qualquer ajuste mais significativo aqui, que a gente tem procurado já operar com bastante eficiência e o nível de gordura praticamente não existe. Pode existir. Eu diria para você que o que pode acontecer, mas isso vai acontecer na linha do tempo, a gente está em várias áreas, fazendo investimentos, por exemplo, em inteligência artificial. Esses investimentos, eles podem produzir na linha do tempo um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade, em última análise, significar uma diminuição do custo de G&A. Mas aqui é um processo muito mais lento. E deve vir muito mais dessa questão da diluição mesmo, né? Porque se a gente for olhar as nossas principais linhas, né, de SG&A, aluguel, pessoal de loja, enfim. Então, à medida que as minhas lojas vão maturando, vão voltando, recuperando aí o patamar de crescimento de vendas, a gente vai automaticamente diluindo, né? Acho que até um ponto na sua pergunta anterior, Felipe, você falou sobre a questão dos acessórios. Acho que tem um outro elemento que ajuda a venda dos acessórios, que é a retomada do físico, né? Porque é muito mais fácil para a gente vender acessórios no físico, tem toda uma questão de você ver o produto, tocar o produto, e até mesmo a questão do impulso, que no digital é um pouco mais difícil, né? É muito mais fácil você comprar uma caminha, você podendo olhar e ter uma ideia do tamanho, etc., do que lá conferir as medidas, enfim, no site. Então, à medida que a gente recupera a competitividade do nosso físico, tendo rações, tendo produtos de alto giro mais atrativos, eu também vendo, né, junto esses acessórios. Então, a retomada do físico deve ajudar muito o processo dos acessórios também. Do ponto de vista aqui das perguntas do seu site, nós encerramos. Eu tenho aqui uma pergunta do Vitor, que ele é um analista do buy-side, aí a gente encerra, Sérgio, que é o seguinte: ele gostaria de saber se as condições de mercado influenciaram positivamente a companhia nesse trimestre. Duas delas: fim de benefícios tributários de concorrentes, principalmente os online, com o DIFAL, e o aumento do imposto de importação, aqui imagino que ele esteja se referindo às empresas chinesas. E aí ele também faz uma outra pergunta sobre venda de remédios em grandes marketplaces, se a gente tem alguma expectativa de melhora ou piora dessa venda. Perfeito. Vitor, obrigado pela pergunta. Em tese, quando a gente acompanha esses fatores, não me parece que tenha tido alguma relevância minimamente significativa nessa recuperação. A história do cross-border, e essa eu posso falar com bastante à vontade, porque eu participei muito de perto pelo IDV, sem dúvida nenhuma, foi muito frontal em relação ao setor de vestuário. Eu sempre disse que o setor pet era atingido marginalmente por isso, mas não era o foco do atingimento. Então, se não era atingido frontalmente, quando você tem algum estancamento do crescimento, na verdade, o cross-border vinha numa progressão geométrica. Todo esse movimento fez com que ainda seja muito grande o cross-border, mas estancou, né? Deu uma parada em níveis bastante altos, mas
parou esse crescimento desenfreado da forma como vinha vindo. Eu diria para você que foi muito mais impactante a gente ter entendido que o consumidor às vezes estava querendo pagar um produto mais barato, mesmo tendo consciência que aquele produto tinha uma qualidade menor, que ia durar menos tempo, mas está tudo bem para o consumidor, porque ele prefere despender naquele produto menos valor. Esse entendimento nosso é que fez diferença. Isso foi muito mais impactante a gente acertar o nosso mix do que propriamente o impacto da tributação. Quanto à questão de remédios, aqui, assim, a gente sabe que claramente ainda existe questões de regulamentação a serem resolvidas, especialmente no cross-border, de produtos que são ilegais de serem vendidos no Brasil e que vêm através desses sites, mas a gente não tem uma preocupação específica. Eu tenho muito mais uma questão aqui como consumidor de todos os segmentos do que uma preocupação específica do segmento PET. A gente tem mantido conversas com os principais laboratórios que são parceiros nossos e a gente tem uma relação extremamente produtiva no sentido desses laboratórios entenderem que canal especializado precisa ser tratado com bastante respeito, com muita parceria, para que não haja uma tensão desnecessária na relação, porque lembre que não é o cross-border, não é o marketplace que faz o consumidor. Quem faz o consumidor é o canal especializado. E aqui eu não estou dizendo a Pets, eu estou dizendo qualquer loja especializada é a loja que conversa com o cliente. Né? E então a indústria, o laboratório sabe da importância de estar bem com o canal especializado. A gente é bastante otimista em relação ao entendimento da indústria em não procurar caminhos que não serão produtivos para ninguém. Sérgio, a gente tem mais uma pergunta do Alexandre do Morgan Stanley, que chegou agora. Então, a gente vai abrir para ele perguntar. Alexandre, pode abrir seu microfone. Oi, bom dia pessoal, obrigado por pegarem minha pergunta. Só queria explorar o ponto do EBITDA for Wall, que acho que até o segundo trimestre desse ano aqui, eu acho que consistentemente a gente estava vendo todos os cohorts das lojas mostrar uma contração, mas eu acho que nesse terceiro trimestre, acho que surpreendentemente positivamente, acho que foi o primeiro trimestre que a gente viu talvez uma estabilização. Obviamente o cohort mais recente, eu acho, dadas as aberturas que vocês fizeram no trimestre, ele deu uma piorada por conta de mix, mas eu acho que olhando todos os outros cohorts, ele chegou a estabilizar ou até melhorar um pouco, né? Só queria entender com vocês, acho que pensando um pouco daqui para frente, se esse daqui seria talvez o nível estável aqui desse EBITDA for Wall aqui. Obrigado. Obrigado você, Alexandre. Naturalmente, as coisas são absolutamente correlacionadas, né? Na medida que a gente tinha um primeiro semestre que vinha com pressões de margens e um crescimento menos robusto, isso tem impacto direto na questão do EBITDA for All. Essa recuperação, então, traz essa ligeira melhora, e o que a gente acredita fortemente é que, eu disse bem no início, e vou terminar com essa expressão, o pior tenha ficado para trás. Se a gente entende que o pior ficou para trás, em termos desse componente de pressão de margem, de crescimento de faturamento, etc., etc., o que eu estou dizendo aqui para vocês que quando a gente pensa na nossa expectativa de quarto trimestre, quando a gente pensa na nossa expectativa de 2025, é que o crescimento ele continuará vindo de uma maneira bastante sólida, quando você pensa, inclusive, em termos de crescimento real. Você vai ter bem equacionado questões de margens bruta, margem EBITDA, por conta de todas essas medidas que nós temos, e
a gente tem várias sementes ainda sendo plantadas que justamente ajudam a dar sustentação a tudo isso. Mas o que fundamentalmente são indicadores que nos permitem fazer essas observações é aquilo que nós falamos, o como a gente está crescendo os assinantes, o como o churn diminui, o como a quantidade de clientes ativos está melhorando. Então, esses indicadores operacionais que estão vindo realmente de forma muito consistente mostram toda essa reversão que nós conseguimos fazer no terceiro trimestre e que é o início dessa reversão, porque tem tudo para isso ser prolongado e a gente lembrar desse primeiro semestre de 24 aí como o ponto mais baixo desses indicadores. Alexandre? Oi, estão me ouvindo? Oi. Sim. Perfeito. Super claro, Sérgio. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado você, obrigado pela pergunta. Acabaram as perguntas? Sim, encerramos. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer as perguntas, agradecer a atenção de vocês e espero que o ano que vem a gente esteja voltando aqui, reportando os resultados do quarto trimestre, que, como eu disse, a gente está com uma visão bastante otimista por conta dos resultados dos indicadores operacionais. Tá? Não adianta só olhar o financeiro, porque o financeiro às vezes esconde alguma coisa que não é muito clara, mas o operacional é o indicador mais fidedigno que a gente pode ter quando a gente pensa se a recuperação é sustentável ou não. E aqui, a gente, só para que vocês tenham ideia, a gente faz um acompanhamento semanal desses indicadores. Então, eu tenho esses números atualizados toda semana para ter o termômetro da operação, como é que está indo, indicadores financeiros e indicadores não financeiros. E o que eu posso dizer é que, estando no meio do quarto trimestre, a consistência de tudo, de toda essa reversão, continua muito clara. Muito obrigado e uma excelente semana para vocês. Até mais. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.